Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga siempre Marabona, genio, ta. Eu nasci cego, depois de 4 cirurgias voltei a enxergar. Eu gostava demais de futebol, meu sonho era ser um jogador de futebol. Quando eu perdi a visão novamente, foi muito difícil esse início, já que praticamente ali eu via o sonho se acabar. E aí eu descobri que existia o futebol de cego, que o cego também podia jogar bola. E sem dúvida que isso foi muito importante para que eu pudesse aí resgatar a autoestima, para que eu pudesse me relacionar inclusive melhor comigo mesmo depois da deficiência. E aí logo eu já fui para uma equipe aqui de São Paulo, o SESEC, comecei a disputar os torneios do calendário regular nacional. Nas primeiras competições que eu participei, eu já tive a felicidade de ser convocado para a seleção brasileira. Foram 14 anos de seleção brasileira, bicampeão paralímpico, bicampeão mundial, tive a felicidade de ser eleito o melhor jogador do mundo. Então o futebol para mim representa muito, foi fundamental para o meu crescimento, não só enquanto atleta, mas também enquanto pessoa, enquanto homem. Misael, você poderia citar as regras gerais do futebol de 5? As regras são similares ao do futebol de salão, com algumas particularidades. O campo é de 40 por 20, pode ser de grama sintética, pode ser de cimento. Existe uma banda lateral de 1 metro a 1,20 m de altura. Isso impede que a bola saia pela linha de lado, então só se for por sobre a banda. O goleiro ele enxerga e a área ela tem 2 por 5, quer dizer, uma área menor do que a área do futebol convencional. Isso exatamente para proporcionar que os atletas cegos sejam os protagonistas do jogo. É um número ilimitado de substituição, o técnico pode substituir de acordo aí com a conveniência da partida. Limitação de falta, 5, agora está em processo de mudança de regra. Na regra antiga, 3 faltas, a partir da quarta falta tiro livre. E agora há um processo aí, alguns dirigentes da modalidade estão querendo mudar para que direto seja a partir da 5ª falta. O goleiro não tem qualquer tipo de limitação. Inclusive existem alguns goleiros que são federados, né? Basicamente, são essas as diferenças. Qual que é a importância da comunicação para os atletas no futebol de 5? Todas as referências, principalmente pelo fato de não ter a visão, todas as referências e principalmente as sonoras, elas são importantes para que o atleta possa desempenhar o melhor futebol. E a comunicação, ela é que determina, né, a relação ali dos atletas em quadra. Então a questão do passe, ou do momento do chute, do drible, isso tudo se define pela comunicação. À medida em que o companheiro pede a bola e você percebe que ele está melhor posicionado, muitas vezes você deixa de fazer um chute, fazer um drible para passar a bola. Então ela tem um papel muito importante no desenvolvimento da modalidade. De que forma é feita a preparação física e os treinos táticos nessa modalidade? Na realidade, hoje a preparação física ela é muito parecida com a preparação física convencional, inclusive os nossos preparadores físicos, alguns deles já foram do futebol profissional. O preparador físico dos Jogos de Pequim, por exemplo, foi o professor Kleber Hidalgo, que já trabalhou no Curitiba, inclusive ele é filho do capitão Hidalgo. Então a preparação física hoje é muito similar. Com relação aos aspectos táticos, são observadas as limitações do jogo. Então você tem alguns esquemas, pelo menos 5, 6 esquemas táticos, e aí o time vai desenvolver de acordo com o adversário. Você treina ainda com o sistema antigo do futebol de salão, 1-3, você treina o 2-2, você treina 1-2-1, você treina o 2-2 e até o 3-1 quando é um sistema mais retrancado. Então essas variações dependem muito da qualidade e da característica dos atletas e obviamente da qualidade e da característica também dos adversários. Sobre treinadores para equipes de cegos, existem cursos para a formação deles? Olha, existem cursos, agora muitos dos treinadores surgem do futebol convencional, conhecem o futebol, são convidados para começarem a trabalhar com futebol de 5, entendem as particularidades e iniciam o trabalho. Agora, existem também algumas ações de capacitação que são feitas nesse sentido. Na realidade, aquilo que a gente sempre diz, né, o boleiro ele conhece de qualquer futebol. Então ele precisa entender as particularidades, mas a partir do momento que ele entendeu,
a adaptação é bastante tranquila. Que tipos de ensinamentos um jogador de futebol de 5 pode oferecer a um jogador de futebol de 11 na sua avaliação, Misael? O que envolve o futebol é uma grande paixão, né? E certamente, independente de ter de 5, de 7 ou mesmo o futebol convencional, a paixão ela sempre vai ser a mesma. Eu não sei se tem alguma coisa em especial que o jogador de futebol de 5, certamente tem, porque sempre nós todos temos algo a ensinar uns aos outros. Mas especificamente com relação ao futebol, talvez a otimização dos outros sentidos. Porque o cego, pelo fato de não ter a visão, você acaba tendo que utilizar mais os outros sentidos, que quem na realidade enxerga não tem essa necessidade. Então talvez a utilização maior de outros sentidos poderia contribuir para uma melhor atuação, de repente, de um jogador de futebol.